Olá, bem-vindo à aula 14 de redes de computadores. Nessa aula nós vamos ver a camada de rede dessa camada. Na última aula nós finalizamos a camada de transporte, onde nós vimos principalmente o controle de congestionamento. Vimos que ele é diferente do controle de fluxo. No controle de congestionamento nós verificamos seu impacto em atraso com relação aos saltos, as retransmissões necessárias por perda de pacote, assim, a influência dessas retransmissões como queda do goodboot e, consequentemente, também o desperdício de recursos, já que a gente está transmitindo o mesmo pacote mais de uma vez, por conta de perdas. Vimos que elas têm duas abordagens. O controle de congestionamento pode ser fim a fim, ou então assistido pela rede. No que a gente utiliza do TCP, que foi o protocolo que a gente estudou com mais profundidade, a gente viu que ele é fim a fim, dividido então em fases, o slow start, o congestion avoidance, e vimos também que ele tem o fast retransmit. Vimos a diferença de fast retransmit para fast recovery com o tempo, né? A gente viu com relação à duplicidade de ACKs, com 3 ACKs duplicados fazem com que a gente possa voltar para o congestion avoidance, né? E vimos também a relação de quando existe timeout, a gente sempre volta para a partida lenta, que é o slow start. Nós vimos também como que é feito o slow start, que a taxa começa lenta de transmissão e vai aumentando exponencialmente, aumentando de 1 MSS a cada ACK de confirmação do segmento, e é executado até que o tamanho da janela de congestionamento seja maior ou igual a um threshold, que é o SS threshold. No congestion avoidance a gente viu que existe então uma forma que nós fomos aumentando exponencialmente a quantidade de segmentos que foram transmitidos até esse limiar. Passado esse limiar, a gente começa a aumentar com um incremento aditivo e de forma mais linear, né? A gente começa a ter um aumento esperando que possa haver alguma perda. Quando essa perda acontece, a gente implementa o decremento multiplicativo. Seria dividir pela metade a nossa janela de transmissão em caso de perda de algum pacote e volta para o nosso estado de incremento linear. Então aqui está um resumo sobre isso, né? O caso de perda, a gente cortando a nossa janela de transmissão e colocando o nosso limiar em metade da janela e aumentando de 1 MSS. A gente pode também, então, se tiver timeout, né, a gente tiver uma perda por timeout, não por ACK duplicado, é o pior caso, então a gente pode voltar para o estado de slow start, né, que é o primeiro estado onde a gente volta lá para aquele estado inicial de aumento exponencial até um limiar de SS threshold. Vimos também que tem o fast recovery, que é uma otimização da implementação do TCP Reno em relação ao Tahoe, que seria o mais básico, que não tem esse estado de fast recovery, e ele acontece por conta de perda de ACK duplicado, para a gente verificar se realmente o que estava acontecendo era só perda de pacote, mas os pacotes ainda estavam chegando. Então, recuperando dessa perda de pacote, a gente pode já voltar para o estado de congestion avoidance. A gente viu a vazão do TCP, vimos que a eficiência dele é menor do que 100% da quantidade que a gente tem de banda disponível na nossa rede, e a gente vê o porquê que isso pode acontecer, né? Em geral, por conta de enlace com alta capacidade, alto RTT, vai ter um impacto direto na implementação do TCP. Então, provavelmente, a gente vai precisar de implementações específicas de TCP para redes de alto desempenho. E vimos também a justiça do TCP, com relação a dividir justamente a vazão da rede, de forma justa, né, a vazão da rede. Mas vimos também que, se for só TCP e 2 fontes, por exemplo, criando uma conexão cada um, essa justiça vai existir. Agora, se tiver um nó criando múltiplas conexões, essa justiça já começa a ser depreciada. Assim como se o TCP estiver disputando com o UDP, né, que não respeita essa relação de justiça. Agora a gente entra na camada de rede, que é o nosso capítulo 4. O objetivo desse capítulo é entender os princípios por trás do serviço da camada de rede, como modelo de serviço da camada de redes,
o encaminhamento versus o roteamento do datagrama, nesse caso, né, que a gente está falando de camada de rede, como que então o roteamento ele funciona, a seleção de rota do roteamento, dois modos de encaminhamento de pacote, de difusão de pacotes, que é o broadcast e o multicast. Como o conceito básico da camada de rede, a gente tem que ele visa transportar o segmento do host de origem até o host de destino. A gente está falando aqui de sistemas finais. Então, no lado transmissor, ele vai encapsular os segmentos em datagramas. Então, os segmentos vieram da camada de transporte. Agora, na camada de rede, eles são chamados de datagramas. E, quando chegar do lado do receptor, vai entregar esses segmentos, então, para a camada de transporte novamente, né, de volta, para ter toda aquela tratativa que a gente viu no capítulo anterior e, por sua vez, entregar lá na camada de aplicação. Os protocolos de camada de rede, eles vão atuar em todos os nós. Então, agora eu estou falando de uma camada que existe tanto nos hosts finais, como também nos comutadores no meio da rede. Né? Os roteadores, por exemplo, implementam a camada de rede, não só os hosts. O roteador, por sua vez, ele vai estar no meio da rede, então ele vai examinar o cabeçalho dos datagramas IP para saber o que vai fazer, para qual caminho vai seguir aquele datagrama. Então aqui a gente está vendo um exemplo mostrando essa camada de rede, né? A gente tem lá nosso modelo de 5 camadas, camada física, camada de enlace, camada de rede, transporte, aplicação, onde agora a gente está focando na camada de rede, e essa camada de rede, por sua vez, é implementada em todos os elementos da rede, tanto hosts finais quanto comutadores intermediários. Então, um pacote, quando ele sai da camada de aplicação, ele vai à camada de transporte, encapsulado na camada de rede, colocado cabeçalho então da camada de enlace física, e por sua vez os elementos no meio da rede precisam olhar até a camada de rede, que é a camada que tem o endereço IP, que a gente vai ver, o endereço de destino, endereço de origem e endereço de destino. Então ele vai precisar olhar o endereço de destino para saber o que fazer, por onde rotear aquele pacote. Então todos os elementos no meio da rede chamados de roteadores, eles têm a camada IP ou camada de rede implementada. As duas funções-chave da camada de rede são encaminhamento e roteamento, onde o encaminhamento ele é simplesmente mover o pacote da porta de entrada para a porta de saída do roteador. Agora, o roteamento em si ele vai ter inteligência, onde vai determinar a rota que vai ser usada pelo pacote desde a origem até o destino. O roteamento ele é executado por algoritmos de roteamento, que são específicos para ter políticas que vão decidir como rotear aquele pacote, por qual rede passar, né? Qual a próxima porta de saída. Como analogia, a gente tem que o roteamento é o processo de planejar uma viagem desde a origem até o destino, e o encaminhamento é só o processo de realizar um trecho da viagem, de um ponto ao outro. Aqui a gente vê o encaminhamento e o roteamento trabalhando juntos. O que a gente está vendo aí nessa tabela é o conteúdo que tem dentro de um roteador. Dentro do roteador a gente tem então o algoritmo de roteamento, que vai tomar decisões para criar a tabela de encaminhamento local. Nessa tabela de encaminhamento, o que ela vai fazer é olhar o cabeçalho, valores do cabeçalho do pacote IP, e verificar qual é o endereço de destino. Dependendo do endereço de destino, ele tem uma porta de saída para um enlace qualquer. Nesse exemplo que a gente tem, o valor do cabeçalho do pacote que chega é 0111. Quando ele bate a verificação aqui, ele vê na tabela dele de encaminhamento que esse endereço de cabeçalho de destino deve sair pelo enlace de número 2. Quem determinou, quem construiu essa tabela foi o algoritmo de roteamento. Então o algoritmo de roteamento vai determinar a rota fim a fim através da rede como um todo, né, trocando mensagens entre os roteadores, enfim, tendo uma inteligência para determinar como que vai ser feito o encaminhamento. E a tabela de encaminhamento é simplesmente o encaminhamento local do roteador. Pela porta que entrou, qual é o destino que está identificado no cabeçalho e qual vai ser a porta de saída. A gente tem algumas definições nos roteadores com relação ao estabelecimento ou não de conexão. Aqui a gente vai ter um exemplo agora de uma rede com roteamento, encaminhamento de pacotes ou datagramas com estabelecimento de conexão.
é o que é chamado de terceira função importante em algumas redes. Então, é uma função muito importante que vai ser o responsável, então, por encaminhar, né, de uma origem até um destino. No caso de estabelecimento de conexão, redes que geram estabelecimento de conexão, antes de iniciar o fluxo de dados em si, os hosts e os roteadores intermediários da rede vão estabelecer um circuito virtual, uma conexão virtual. Então, nesse caso, os roteadores vão participar de todo o processo com relação à alocação de recursos para poder encaminhar um pacote de uma origem até um destino. Esse é um serviço que a gente chama de orientada conexão na camada de rede. E aí a gente pode fazer uma analogia com relação a serviço orientado à conexão na camada de transporte. Na camada de rede, o serviço orientado à conexão entre dois hosts, ele pode também envolver, então, os roteadores intermediários. Quando a gente fala de orientado à conexão, no caso do TCP, por exemplo, que está na camada de transporte, ele só está gerando um estabelecimento virtual entre os hosts finais, onde só os dois processos é que conseguem sincronizar e tomar decisões. O meio da rede fica de forma transparente, né, para o que está acontecendo. Nesse modelo de serviço de rede, a gente tem uma pergunta do tipo: qual o modelo de serviço para o canal que transporta datagramas entre origem e destino? Exemplos de serviços de datagramas individuais, eles podem ter garantia de entrega, e a garantia de entrega pode ser, por exemplo, com menos de 40 milissegundos de atraso. Outros exemplos de serviço para um fluxo de datagramas é entregar de forma ordenada, garantir a vazão mínima para um fluxo, restringir alterações no espaçamento entre os pacotes que estão sendo enviados. Então, nesses modelos de serviço de rede, eles podem, então, por exemplo, ter essas garantias, garantia de banda, garantia de perda, se vai haver perda ou não, se aceita perda ou não, se os datagramas têm que chegar em ordem ou não, se aceita atraso ou não. E aí a gente vê algumas arquiteturas de rede, né? Se a gente for olhar o primeiro exemplo da internet, a gente está sob um modelo de serviço que é de melhor esforço, o que por sua vez não tem garantia nenhuma, como a gente já vem falando durante toda a disciplina. Não tem garantia de banda, não tem garantia de perda ou não de pacotes, ordenamento, atraso. Aviso de congestionamento vai ter que ser inferido por perdas entre os hosts finais, porque não há nenhuma sinalização pela rede. Agora, existem arquiteturas de rede, como a ATM, que podem utilizar modelos de serviço diferentes, como o modelo de serviço de taxa fixa, taxa constante de dados, que vai ter uma taxa constante, então, de banda, e vai ter garantias, como não haver perda, não haver a ordem dos datagramas chegando no destino, um atraso conhecido, mas não tem aviso de congestionamento, por exemplo. O ABR, por exemplo, ele tem um mínimo garantido de banda, então da banda total você vai garantir uma taxa mínima de vazão. Agora, você não garante que vai haver perda, que não vai haver perda, mas garante que vai chegar ordenado, e não pode garantir que se vai ter atraso ou não, e vai ter aviso pela rede de congestionamento existente. Então, é só para vocês verem essa comparação entre arquiteturas de rede, internet e ATM, que a gente vem usando de exemplo, e os modelos de serviço. Lembrando que a gente está falando, quando comenta internet, é o que a gente vem estudando, a gente está falando de melhor esforço sem garantia nenhuma. Então, para a gente discutir um pouco sobre redes do tipo ATM, ou redes que provêm alguma garantia, a gente vai falar agora de redes de circuitos virtuais. Em serviços de redes de circuitos virtuais, a gente tem serviços orientados e não orientados à conexão. As redes de datagramas, elas vão prover serviço não orientado à conexão na camada de rede. E as redes de circuitos virtuais vão prover serviço orientado à conexão na camada de rede. De forma análoga ao serviço TCP e UDP, é como se fosse com, né, e sem conexão na camada de transporte, que a gente já conhece bem. Os serviços, então, nesse caso, são host a host, no caso de TCP e UDP, e aqui a gente está falando entre todos os elementos da rede. Agora, o que a gente está tratando da camada de rede é a implementação no núcleo da rede, né? Então a gente está entrando um pouquinho mais para ver com relação ao serviço ser orientado à conexão ou não, como que a rede, o núcleo da rede, implementa isso.
Por meio de circuitos virtuais, a gente tem que o caminho fio a fio vai se comportar de uma maneira similar a um circuito telefônico, tanto em termos de desempenho como as ações da rede ao longo do caminho. Ou seja, vai ser criado um circuito virtual desde a origem até o destino. Então há o estabelecimento de chamada para conexão antes do fluxo de dados ser enviado. Cada pacote vai carregar então um CV, que é um identificador de circuito virtual, qual que é o circuito virtual que ele pertence, né? Aquele pacote, ao invés do endereço do destinatário. A gente vai ver ainda, como eu já comentei em questão de roteamento em cima da internet, a gente vai falar de endereço destinatário. Aqui não. Aqui o identificador é o identificador do circuito virtual. Cada roteador no caminho fio a fio vai ter que manter um estado para cada conexão passante, cada conexão com relação a pacote e circuito virtual. Os recursos, então, do enlace como um todo, sorteadores, banda, buffer, eles podem ser alocados para esse circuito virtual. Então, os recursos ficam dedicados e a gente tem o serviço de forma mais previsível, mais controlada. A implementação de um circuito virtual, a gente tem que ele consiste num caminho entre a origem e o destino estabelecido, com um número de identificação, um número para cada enlace do caminho, e vão existir entradas nas tabelas de roteamento, nos roteadores do caminho, para esses circuitos virtuais. O pacote, então, ele vai pertencer ao circuito virtual, vai carregar o número desse circuito virtual, ao invés de ser o endereço destinatário. O número do circuito virtual ele pode ser alterado a cada salto do caminho, isso não tem problema, desde que na tabela de roteamento tenha o vínculo entre endereço destino do circuito virtual anterior e endereço novo do circuito virtual. Aqui a gente vê um exemplo disso acontecendo, onde a gente tem uma tabela de roteamento do roteador para circuitos virtuais, com relação então à entrada de interface, qual que foi o circuito virtual de entrada e qual foi a interface de saída e o número de circuito virtual de saída. Então é como se um pacote chegasse dessa origem, com o número do circuito virtual aqui 12 e número da interface sendo 1. Então a gente tem esse primeiro pacote, ele vai sair pela interface 3 e vai assumir o número do circuito virtual 22. O que a gente quer mostrar com isso? É que circuitos virtuais, eles mantêm informação de estado da conexão, né? Diferentemente do que a gente vem comentando e a gente vai ver em cima da internet, aqui a gente tem o estabelecimento da conexão e a gente tem todo o caminho desde a origem até o destino de forma dedicada com circuitos virtuais estabelecidos. Nos circuitos virtuais, vocês vão ter que utilizar protocolos de sinalização, né? Redes ATM, Frame Relay, X25, elas utilizam circuitos virtuais, por sua vez, então, utilizam protocolos de sinalização para estabelecimento da comunicação. Eles são usados, então, para esse estabelecimento, a manutenção e a finalização do circuito virtual. E posso adiantar para vocês que na internet que a gente utiliza atualmente, esse tipo de protocolo não é utilizado. Aqui então tem a inicialização de uma comunicação, de uma chamada de um host de origem até o host final. Você vê que passa por todos os roteadores, estabelece ali a comunicação. Uma vez que ele aceita a chamada, é feito o estabelecimento da comunicação entre todos os roteadores intermediários, reservando recursos e criando aquelas tabelas que nós vimos de comunicação. E aí sim o fluxo de dados pode ser enviado pelo host de origem até o host de destino, né? Agora a gente vê já em contrapartida as redes de datagramas. Aí sim a gente está falando da internet aqui. Ele é sem estabelecimento de conexão, como nós já vimos na camada de rede. A camada de rede ela fica de forma separada do que está acontecendo, não estabelece comunicação, não mantém recurso. Então os hosts de origem e hosts finais é que vão ter que enviar algum dado que vai ser responsável por um pacote sair de um lugar e chegar até um outro ponto. Os roteadores, então, como eu já comentei, eles são sem estado, não mantêm estado das conexões fim a fim. Não existe esse conceito de conexão em camada de rede. Os pacotes, então, vão ser encaminhados usando o endereço de destino do host final, tá? Então, a gente tem aqui o envio de um datagrama e o recebimento do datagrama. Como que ele é feito, né? Ele vai, então, sair de uma origem
vai passar pelos roteadores que vão tomar alguma ação e vão encaminhar esses pacotes. Como já foi dito anteriormente, esses pacotes, esses datagramas, eles podem assumir caminhos até distintos. O algoritmo de roteamento pode decidir que não é interessante passar nesse momento por esse enlace aqui. Então ele envia por outro enlace, sabendo que o próximo salto pode conhecer os próximos saltos até o destino. Lembrando que para cada roteador a única informação que ele guarda é qual que é o endereço de destino e para qual enlace ele tem que enviar. O próximo roteador é que vai ter que saber também o que fazer com aquele pacote, tá bom? Não tem conhecimento em um roteador do caminho completo da rede. Aqui então tem aquele exemplo que a gente estava vendo. O endereço IP de destino chega no pacote, no cabeçalho do pacote, e vai ser verificado na tabela de encaminhamento, tá bom? Então, a gente tem que esses endereços de destino vão identificar o equipamento final que deve receber aquele pacote. Agora, a gente tem um problema aqui, que é, se a gente pensar no IP na versão 4, a gente tem 32 bits, o que seriam 4 bilhões de endereços IP disponíveis. Então, isso é inviável a gente guardar todos esses endereços em uma tabela de encaminhamento de um roteador qualquer, né? Não há memória que suporte isso. E também o tempo de busca para verificar qual porta que iria encaminhar seria muito grande, e isso então não é algo que escala e algo que é viável da gente fazer. Então, ao invés de listar os destinatários de forma individual, a gente vai listar faixas de endereço ou entradas na tabela de forma agregada. Então é o que a gente está vendo aqui como range de endereços, no caso, range de endereço 1, range de endereço 2, 3, 4, qual porta de saída. Aqui a gente tem então um exemplo para os 32 bits que eu comentei, que são o IP na versão 4, ele utiliza 32 bits, 4 blocos de 8. Então a gente tem aqui que a gente poderia separar, por exemplo, a faixa de endereço de destino. Como essa faixa até esse range, a gente sai pelo enlace de número 0. O range seguinte, a gente sai pelo enlace 1. O outro range, a gente sai pelo enlace 2. E caso contrário, caso não esteja contemplado na tabela de encaminhamento, o que a gente faz? Aí sai pelo enlace 3. Então a gente tem aqui uma verificação com relação àqueles IPs, né? Porque a gente está vendo aqui que tem uma sequência muito clara de quais são os ranges de IP. A gente tem aqui as entradas em blocos muito bem definidos. Mas pode ser que a gente não tenha também como saber esses blocos de forma tão bem definida, de quanto até quanto eles são. Por isso a pergunta, e se os endereços não são divididos de forma tão organizada? E aí entra uma outra característica da tabela de encaminhamento, onde a faixa de endereços IP vai poder ter coringas que vão dizer, olha, daqui esses asteriscos aqui, eu não quero saber o que é. Seja qualquer coisa onde estão esses asteriscos, sem problema. Eu vou encaminhar para a porta 0, né? Da mesma forma a gente vê aqui embaixo, né? Esse caso aqui a gente tem no terceiro byte, a gente tem 00011000. E aqui embaixo tem uma regra muito parecida, mas é uma regra mais geral, mais generalizada. Como que vai ser feito o matching, né? Como que vai bater o endereço IP com relação a esses tipos de entrada? E aí a gente tem que o matching do prefixo, ele é pelo mais longo. Quando se procura numa tabela de roteamento, tabela de encaminhamento para um destino, a gente vai sempre optar pelo prefixo mais longo do endereço. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Onde o primeiro exemplo, ok, todo mundo aqui contempla esse primeiro byte, certo? O segundo byte também todo mundo contempla, então a nossa diferença vai estar aqui a partir do terceiro byte. Qual que é a interface para a saída desse endereço de destino? 000, todos batem, 0
todos batem também. 0, somente a primeira entrada bate. Então a gente tem que a saída vai ser desse enlace 0. Agora, se a gente tem essa entrada aqui no caso, onde o terceiro byte é 0001, que todos batem, e aqui a gente tem 1, então a gente tem essas duas entradas possíveis, o que a gente vai verificar? A gente poderia cair nessa regra, certo? Mas como a gente tem uma regra de que o prefixo mais longo vai ser respeitado, então a gente vê que esses 3 zeros aqui são exatamente esses 3 zeros que fecham os 3 primeiros bytes aqui no nosso endereço IP de 32 bits, né? Então os 3 primeiros aqui, 8 bits, a gente tem então fixados de forma que bateu com esse daqui, a gente sai pelo enlace 1, ok? Eu convido vocês a dar uma olhada no formato de endereço IP, que a gente vai ver com mais calma mais à frente, mas é interessante vocês entenderem, então, que o IP ele tem esse formato, o IP na versão 4, né? A gente não está tratando aqui de IP na versão 6, o IP na versão 6 tem 128 bits, o IP na versão 4 tem 32 bits. E o IP, então, na versão 4, ele tem, então, 4 octetos, né? 4 bytes que vão dizer para a gente qual é o endereço daquele host. E lembrando que a gente sempre está olhando aqui o endereço de destino no pacote que foi recebido por um roteador. E aí tem uma pergunta: datagrama ou circuitos virtuais? Né? Por que existem os dois e qual a diferença e por que a gente está optando por datagramas? Por que a internet optou por datagramas? Quando a gente fala de não estabelecer comunicação, no caso da internet, a gente está pensando na troca de dados entre computadores como um serviço mais elástico, sem requisitos temporais estritos. Então, a nossa rede de melhor esforço, ela tem que ser mais flexível. A gente tem muitos tipos diferentes de enlace. Enlace sem fio, enlace de fibra, enlace de infravermelho. As características são variadas, é difícil prover um serviço uniforme na internet. Os dispositivos finais é quem são inteligentes também, os roteadores não. A gente imagina que o núcleo é simples e a complexidade está na borda, né? Então a gente não quer inserir também uma forma de ter uma carga muito maior para estabelecimento de conexão, alocação de recursos, já que a gente não tem nem garantia se esses recursos vão respeitar uma homogeneidade, né? E aí, no caso de datagramas, a gente pode se adaptar melhor, realizar um controle melhor e recuperação de erro utilizando os hosts finais e tirando a inteligência do núcleo da rede. Já no caso do ATM, né, da rede ATM, em comparação à internet, ela é de circuitos virtuais porque ela evoluiu da telefonia, foi pensada ainda naquela época, foi pensada em como era a conversação humana com relação a requisitos temporais bem estritos, né? Não ter um atraso grande, não ter perda, ter garantia do serviço de forma necessária, mas aí a gente tinha também aquela relação de alocar recursos e outro host não poder utilizar. A gente já viu aqui a multiplexação estatística, onde a internet utiliza dos recursos, onde imagina que um host está em silêncio durante um momento, está falando durante outro momento. Então a gente pode otimizar a utilização dos recursos. E os sistemas finais na época do ATM eram sistemas finais considerados burros, como telefones, né? Então eles não tinham como tratar qualquer complexidade. Então a complexidade era tratada no núcleo da rede. Como resumo dessa aula, a gente entrou em camada de rede, vimos a comunicação fio a fio entre hosts. A camada de rede ela vai encapsular os segmentos da camada de transporte, nos chamados agora datagramas, e vai rodar sobre todos os nós da rede que a gente está conversando, tanto hosts finais como roteadores. Ele tem uma função que é chave, que é o encaminhamento dos datagramas entre uma porta de entrada e uma porta de saída de um roteador, para conseguir realizar o roteamento desses datagramas desde a origem até o destino. O roteamento em si ele vai ser responsável por encontrar a rota fim a fim, né? E a tabela de roteamento ela vai ser montada a partir de um protocolo de roteamento que vai ser, então, a aplicação da função de encaminhamento entre uma porta de origem e uma porta de destino, olhando os endereços de destino ou endereço de destino daquele pacote, daquele datagrama.
Nós vimos modelos de serviço, né? O que a rede promete, como banda mínima, atraso mínimo, entrega ordenada, e vimos que a internet não garante nada disso, ela é simplesmente uma rede de melhor esforço. E aí vimos em contrapartida redes de circuitos virtuais, como serviço orientado, os pacotes carregando identificadores de circuitos virtuais e não endereços de destino, alocando recursos, criando interfaces, a comunicação de interfaces específica entre os roteadores com o número de circuitos de entrada e de saída, né? E vimos a comparação voltando para a internet em redes de datagrama, com encaminhamento baseado somente no endereço de destino. A gente não importa nesse momento qual vai ser o caminho que vai ser utilizado pela rede. Isso o algoritmo de roteamento, as tabelas de roteamento dos roteadores é que vão definir. A gente simplesmente, como host de origem, enviando um datagrama para o host final, a gente injeta isso na rede e os roteadores são responsáveis por determinar, a partir do endereço de destino, qual que vai ser a saída, qual o enlace de saída, né? A porta de saída do roteador que vai ser usada para acessar o enlace de próximo salto. E a gente viu funções como não conseguimos guardar todos os endereços IP, então o que a gente vai fazer é gerar técnicas, colocar coringas que agreguem endereços e facilitem na forma da gente encaminhar o pacote, a partir de casamento de prefixo mais longo, né? A responsabilidade também de olhar sempre o prefixo mais longo e utilizar os coringas caso não tenha a entrada específica. Na próxima aula a gente continua estudando camada de rede, em particular a gente vai discutir o funcionamento interno do roteador, a arquitetura dos roteadores, os buffers e as políticas de enfileiramento desses datagramas dentro de um roteador. Obrigado.